Olá, amigas e amigos do Pantin. Eu sou o John Nascimento e esse aqui é o Mercado Cultural. A terceira temporada do Mercado Cultural é patrocinada pelo edital de Economia Criativa do Sebrae e por isso a gente vai conversar com alguns aprovados no edital também. E hoje, quem vai conversar com a gente é a artesã Ked Mendes. Roda a vinheta aí, Cardozinho. Olá, Ked, tudo bom? Muito obrigado aí por nos receber aqui no Mercado Cultural. Eu sei que a correria tá grande, mas muito obrigado aqui por nos receber, tá bom? Ked, eu queria começar perguntando um pouco da sua vida, do seu histórico. Como foi que você chegou, no artesanato, né? Como é que isso surgiu na sua vida? É uma coisa que vem de infância ou você desenvolveu com o tempo? É assim, é bem de infância mesmo, né? Eu tenho uma família, minha família materna, as irmãs da minha mãe, todas elas trabalham com artesanato, cada uma no seu segmento, e minha avó era bordadeira, então assim, eu sempre tive muita curiosidade de tudo que elas faziam, porque eu achava que quando elas começavam, depois se transformavam as coisas, né? Elas começavam com a linha, daqui a pouco tinha uma arte pronta, e eu achava aquilo ali um mistério. E eu fui atrás de saber como é que se fazia aquele mistério, né? Como é que se transformava aquele mistério. E minha mãe sempre muito artesã, desde sempre, né? Eu não me lembro, mas eu vejo fotografias e perguntei muito a ela essas questões. Aniversário da gente, roupas ela fazia da gente, então, de todos os filhos, então tudo ela fazia, né? E ela transformava, ela fazia. E aí eu entrei naquele mundo e não saí nunca mais, porque eu fui descobrindo tudo que era matéria-prima que passava na minha frente, eu queria descobrir no que é que eu podia, nas possibilidades, né, Uhum. de fazer novas peças com aquele material. E assim eu fui me E isso. descobrindo, eu acho que eu descobri ontem que eu era artesã, mas eu descobri ontem que eu era artesã, mas assim, toda hora me descobrindo, me reinventando, mas é uma questão bem familiar mesmo que eu venho trazendo. Não cursos de artesanato eu fiz muito poucos, apesar de que minha mãe sempre me incentivou. Com 12 anos de idade, a gente tinha curso de pintura, né? Antigamente tinha clubes de mães, então ela me levava para os clubes de mães. Eu tinha sempre, estava sempre perto de outras mulheres produzindo. Uhum. Então, eu cresci com aquilo, né, dentro de mim, e pouco tempo depois eu já me vi em feiras, comercializando meus trabalhos, que, E, enfim, era e- Desculpa, essas e coisas. esse seu início foi em que cidade, Ked? Foi aqui em Natal? Foi no Foi interior? Natal, foi não, foi Aqui, Natal. aqui em Natal Eu mesmo, né? só vim para o interior, só vim para o interior, vai fazer ainda, tem 4 anos e meio, vou fazer 5 anos que eu estou residindo no interior. Eu nunca saí de Natal, né, foi sempre em Natal. Uhum. E A como. família, a família da minha mãe é pernambucana, a Uhum. do meu pai é praticamente natalense, né? Ele só nasceu no Piauí, então, assim, nordestino mesmo, não tem para onde correr. E foi sempre em Natal, né? Meu caminhar no artesanato foi em Natal, né? Uhum. Todas as descobertas, os caminhos, e aí há pouco tempo eu me vi aqui no interior. E como é que foi que deu essa virada na sua vida? Quando foi que você reconheceu que isso realmente ia ser a sua profissão, que você ia trabalhar com isso, que não era só essa coisa, só influência de família, e que você realmente se disse assim, não, isso aqui vou investir nisso, vou investir meu tempo, vou investir meu material para tocar isso como uma profissão. Quando foi que você teve essa percepção? Olha, assim, minha família, ela sempre teve comércio, né? Então, minha mãe tinha um comércio de vidro e dentro desse comércio tinha objetos de decoração e a minha mãe, ela não só vendia produto de outros artesãos, que ela vendia muita cerâmica, ela vendia quadros de artistas lá, então ela também fazia muito trabalho para vender lá nesse comércio dela, né? Então, sempre estava se renovando. Eu comecei a trabalhar nas vitrines lá do comércio. E daí eu comecei a não só fazer para o comércio dela, eu comecei a fazer para fora, né? Então, eu Uhum. fazia lá e fazia para fora. E o comércio chegou a hora que
que teve que dar seus finalmente, mas ali eu já sabia eu sabia que eu podia andar, porque eu já sabia fazer muita coisa que ela já tinha me ensinado, né? Apesar de ser tudo muito no início. Então, por volta dos finais dos anos 90, entre 96 e 98, eu já estava muito empolgada fazendo esses trabalhos artesanais, né? Foi quando eu descobri que existia feiras, né? Feiras só para artesanato, que a minha mãe também trabalhava dentro de feiras, era uma feira anual que existia, né? Ela trabalhava ela, vamos dizer assim, ela inspirou e fez uma feira, né, artesanal, junto com o movimento espírita. Então, eu já pequena eu já sabia que existia uma feira, mas eu só conseguia achar que existia aquela feira naquele momento. Depois eu comecei a descobrir que existia feiras de arte, feira de artesanato, e aí isso passou dos finais dos anos 90, foi quando eu comecei a descobrir FIAC, foi quando eu comecei a descobrir a FENEAC, foi quando eu comecei a descobrir feiras que o município fazia, e aí eu fui desenrolando, né? E Então, nessa dentro época, das feiras, eu descobri que existiam muitas possibilidades. uhum. E nessa época você trabalhava com o que especificamente? Qual era o seu produto? Você fazia de tudo, fazia... Cara, eu comecei, é incrível, mas na feira, o primeiro produto que eu comecei a vender foi caixa de fósforo pintado. Eu pintava lá o Morro do Careca na caixa de fósforo, descobri que meu irmão até hoje ainda tem uma caixa de fósforo dessa. Foi o meu primeiro artesanato assim, eu decorava as caixas de fósforo, ainda não estava muito familiarizada com o tecido, mas é como eu disse no início, né? Tudo que eu vi eu queria transformar em alguma coisa, né? Uhum. Então, assim, se eu aprendi a pintar, eu queria estar pintando em tudo. Eu pintava tecido, eu pintava vidro, eu pintava papelão, e aí eu fui pintando. Na escola tinha feira de ciência, então eu já entrava na feira de ciência, eu já queria fazer o cenário, eu já queria que tudo fosse bem artesanal, né? Eu comecei fazendo maquetes também na escola. Enfim, uma coleção de coisas que eu não sei nem aonde foi que eu comecei. Na verdade é isso, né? Fui aproveitando tudo que tinha na minha frente e fui aprendendo a usar tinta, aprendendo a usar cola em todos os materiais. E aí, essa foi passando, né? Agora, que eu comecei numa feira vendendo caixa de fósforo, foi verdade. Muito interessante. E como era essa caixa de fósforo? Era com um desenho? Você pintava paisagens? Era isso? Eu pintava muito ali a praia de Ponta Negra, né? Eu sempre gostei muito dessa questão das referências, então, assim, na caixa de fósforo ela tem umas maiores, outras menores, tem uns 3 ou 4 tamanhos de caixa de fósforo, então eu sempre estava pintando algo que fosse relacionado a Natal, né? Uhum. Sempre relacionado a Natal. Então eu lembro que eu pintava muito o Morro do Careca, e aí gostava também de pintar os cajus, né? Pintava sempre mais paisagem, sabe? Uhum. Flores, essas coisas, que eu nunca fui muito artista plástica, não, de pintura, não. Eu pintava, eu sou mais assim, garatuja, sabe? Eu não consigo pintar paisagens perfeitas, eu não sei desenhar rosto. É mais Meus desenhos a são muito sua visão das infantis. coisas, né? Você tem É aquele um desenho bem o seu olhar infantil, próprio. até hoje né? Uhum. É, Minhas pinturas são... e daí, Ked, aí você, das caixas de fósforo, você foi evoluindo, né? E você também passou por um tempo, não sei se ainda faz, mas você também é professora de artesanato, né? Você tem Isso, projetos, eu vi que você teve um projeto com a Unesco, no Guarapes. Conta um pouco de isso. como é que você partiu de produtora, de uma criança que gostava de pintar caixa de fósforo, até você começar a ensinar outras pessoas, né? Outras crianças, outras pessoas. Isso aí foi num movimento, eu acho que aí nesse finalzinho de 98, que a gente fez, eu e minha mãe, a gente se juntou e criou a Oficina das Artes, e a gente sempre fez os trabalhos juntos, e ela fazia fantasia, e a gente alugava as fantasias, fazia cenário, maquete, enfim. Teve essa passagem, e no meio dessa passagem, uma amiga nossa, uma artista plástica chamada Marli,
ela sugeriu que eu acompanhasse uma menina que precisava de arte terapia. E ela, professora e artista plástica, ela me incentivou muito, e foi quando Marli Mello, o nome dela, Uhum. ela mora em Natal. E aí eu chamei ela trouxe essa menina e eu comecei a trabalhar com ela mais arte terapia, né? Que pintura livre, a gente fazia modelagem, a gente fazia colagens, enfim, era bem livre. E desde criança eu sempre tive o sonho de ser professora, né? Eu achava que eu ia ensinar o ABC. Uhum. Mas quando eu vi aquela menina na minha frente, e eu disse, é isso que eu quero ensinar tudo que eu vou aprender, eu vou querer ensinar lá na frente, né? Primeiro eu vou ter Uhum. que aprender para ensinar. Então, assim, lá no início, né, nesse início aí, era tudo muito bem infantil mesmo, eram coisas que eu ainda não era profissional em fazer, mas eu fui aprendendo e era isso que eu queria. E eu comecei a ser chamada para alguns projetos. Esse do Guarapes, da Unesco, né, foi Francisco Alves me convidou, a gente teve 2 vezes lá no Guarapes. Foram 2 cursos muito bacanas, um com reciclagem, outro com figurino, tudo baseado na questão do reaproveitamento. Porque, assim, eu desde pequena também aprendi muito isso. Minha mãe, as roupas da gente sempre foram de brechó, de feira da Pichincha, e a gente Uhum. pegava e remodelava essas roupas. Eram muitos filhos, então, assim, eu gostava muito de criar com que, não tinha cola, Tudo bem, tranquilo. uma moto bem barulhenta. Então, a gente ficava muito isso. Aí, minha mãe me ensinou a fazer cola de grude. Então, a gente sempre estava buscando não comprar muito material. A gente sempre estava querendo usar mais do que a gente tinha, né? Então, Reutilizar os e aí materiais, né? foi levando, né, a questão do ressignificado e tudo, né? Uhum. Exato. Aí, Ked, aí a gente entra já no seu projeto atual que você aprovou no edital de economia criativa, que é o Cimente, né? Conta um Isso. pouco de como é que surgiu esse projeto. Eu vi que você se inspira nas feiras, né, de rua antigas. Como é que foi que surgiu essa ideia? Eu tenho uma mãe de criação que se chama Ana Maria, e ela, mãe de criação, porque ela estava com a gente dentro de casa, não ia precisar sair, ela que criou a gente, né? Eu digo que uma educou, a outra criou. E Ana, ela gostava todo sábado ir para o Alecrim fazer, comprar as coisas delas, o ginganguice dela. Ela sempre trazia para a gente alfininho, eu sempre pedia bailarina de alfininho. Ela trazia, naquela época era bailarina, era o cachimbo, era o cachorro, era as flores de alfininho. E um belo dia ela me levou para essa feira. Eu fui com ela porque eu gostava muito. Ela começava a falar e aquele imaginário da feira tomava conta do meu ser. E eu vi que tinha uns meninos passando na feira e isso me marcou para sempre. Né? Tanto é que eu estou aqui hoje. Eles vendiam as sacolas de feira, que naquela época não existia saco plástico ainda, Uhum. não tinha muito movimento ainda do saco plástico, eles vendiam sacos, e eram sacos de cimento, aparecia o nome do saco de cimento no saco. Hoje em dia você vai para a feira, eu não vejo mais os sacos de cimento, mas vejo de ráfia. Quer dizer, eles continuam com esse mesmo, vamos dizer assim, eles fazem do comércio deles, eles não. Essas mesmas famílias, provavelmente, né, Uhum. que faziam saco de cimento, que foi passado e hoje em dia se faz de ráfia. Talvez porque o saco de cimento ele é bem trabalhoso para se fazer, né, para se Aham. trabalhar, você tem que fazer a limpeza dele completa. Mas essa imagem marcou minha mente. Então, passou-se o tempo, eu trabalhei com muito material e certa vez eu vi aquele monte de saco de cimento numa construção muito grande a construção e os sacos assim eram quilômetros de sacos de cimento, né? E aquilo me chamou a atenção. Então, eu fui lá pedir um e eu disse, vou levar para casa. Depois não quer que dá. E aí, fui, levei para casa. Lavei o primeiro, não deu certo, porque eu não sabia lavar ainda. O bicho se desbagaçou. Eu acho que eu passei tempo demais na água. E começou, até que eu consegui fazer a primeira bolsa, né? Porque aí eu já costurava. E eu disse, rapaz, eu vou botar esse papel na máquina.
e costurou. Eu achei fantástico aquilo e eu disse, nossa, não sabia nem que papel costurava. Enfim, aí começou, né? Começou o processo de aprender como é que se lavava melhor, como é que se cortava melhor, como era a resistência. As primeiras alças eram de papel e não deu muito certo, porque o papel vai se, com o suor da mão, com a umidade do corpo, né? Vai se abrindo. Então, vem sendo estudado ainda. Não vou dizer a você que ainda está nos finalmente, não. Ele ainda está sendo estudado a cada vez. Cada dia que eu faço uma, eu vejo onde é que pode ser melhor. Uhum. Para ela ter uma vida mais longa, né? A carteira, seja o que for, ter uma vida mais longa. Legal, muito bom. É a reutilização dos materiais, né, Ked? Que também é importante aí pro meio ambiente também, né? O meio ambiente agradece que as pessoas, como você, né, reutilizam os materiais para a gente, né, diminuir a É, poluição no mundo, que já está em níveis alarmantes, né? E aí, Ked, eu queria te perguntar como é que está sendo essa questão da tecnologia, né? A gente está falando aí da coisa artesanal, da coisa do saco de cimento, de reutilização de materiais, mas aí o projeto de Sementes ele vem atrelar isso à tecnologia, né? De colocar isso na internet, de fazer uma loja virtual, não é isso? sim. Como é que está sendo esse É, processo de colocar essas ideias artesanais, essas ideias manuais na internet, no digital, né? No virtual? no digital. Eu vejo tudo uma questão de tudo na vida é uma possibilidade, né? Que você apresenta. Então, assim, na hora que eu começo a estudar, por exemplo, a parte artesanal, isso aí sempre eu não conseguia entrar no mundo virtual, eu postava muito pouca coisa, então, assim, eu ficava meio bitolada ao mundo virtual, né? Passei muito tempo por isso. Depois, agora na pandemia, né? No primeiro ano da pandemia, eu me joguei dentro da internet, eu me joguei mesmo. Eu fui querer aprender a tirar foto, fazer vídeo, não sei o quê. Eu não sou profissional em nada disso, mas eu sei pelo menos como é que se começa alguma coisa, né? E assim, aqui em Santana, quando eu vim para cá, a nossa secretária daqui, da prefeitura, a secretária de assistência social, Solange Birito, quando ela viu a bolsa de saco de cimento, ela se apaixonou, sabe? Ela se apaixonou mesmo, de verdade. E foi aqui na cidade que me deu uma estrutura para quando a gente conseguiu o primeiro congresso que a gente fez, que eram muitas bolsas, então a logística, a cidade abraçou essa questão, né? Eram muitas bolsas, eu não sabia nem por onde começar, porque, enfim, eu fazia uma, duas, três, então chegaram 2.000 na minha frente. Então, onde é que eu ia pegar esse saco de cimento? Então, ela abraçou isso e depois desse projeto, eu dei a primeira capacitação a mulheres, né, na zona rural daqui da cidade, do município, para trabalhar com as bolsas de saco de cimento, porque já estavam acontecendo, isso foi 2019, 2018 para 2019, antes da pandemia, daí desse primeiro congresso, começou a aparecer outros congressos, né? Eu disse, isso vai dar certo agora, né? Agora vai dar certo, porque a bolsa ela é feita para você andar em qualquer canto, mas assim, existia esse público-alvo de tentar atingir essa demanda maior, né? Que a bolsa chegasse em vários lugares ao mesmo tempo. E a história era trabalhar isso, conferências, congressos, eventos, para que a bolsa pudesse ela estar em mais lugares e que quando ela chegasse, a consciência, né, ambiental fosse junto. Uhum. Só que aí veio a pandemia e aí a gente, nossa, deu aquela esfriada, né? Os eventos pararam, então a gente estocou o saco de cimento, a gente tem saco de cimento estocado, que a gente conseguiu muito. E aí eu disse, agora a gente tem que, agora vamos para a batalha, né? A batalha é que o Brasil conheça o que ainda o nosso trabalho, né? O mundo conhece o nosso trabalho, porque ele agora não é só mais meu, né? Uhum. Ele pertence à comunidade, ele pertence a, depois a gente se inscreveu também na Lei Aldir Blanc, a gente já multiplicou mais pessoas pela internet, foram aulas pela internet, pela lei, entendeu? De multiplicar, né, a questão Uhum. do uso do saco de cimento. E aí eu não apresento só a questão do uso, é a questão do
cuidado com o meio ambiente, do cuidado do abrir com saco, sabe? Uhum. Nessa encomenda que a gente teve, então a gente teve muito cuidado nas aparas de cimento. A gente conseguiu ainda um saco de cimento cheio. A pessoa diz, que é muito pouco, em 2.000 sacolas, um saco de cimento perfeito, um saco de cimento, que eu digo assim, o pó do cimento. Aham. Né? Se fechar um saco e ele tá bom, maravilhoso, porque quando ele está ao ar livre, o saco de cimento é jogado, então ele fica ali, ele vai petrificar. Mas um saco de cimento, para mim, isso foi muito bom, entendeu? Assim, conseguiu aparar esse pó que está lá dentro para ser reutilizado. As aparas foram colocadas no aterro sanitário, então a gente teve muito cuidado, a gente teve cuidado em coletar água de chuva, porque estamos aqui no sertão, né? Então, Aham. então, é toda uma questão. E aí, quando chega a tecnologia, eu disse, "E agora, né? Agora vamos aproveitar essa danada aí. Vamos fazer aí um catálogo das possibilidades, vamos botar aí para o mundo para ver que a gente está aqui, Uhum. né? Para E em que mandar. E em que pé está o projeto, né, dessa coisa da digitalização? Já está funcionando? Onde é que as pessoas já podem encontrar em algum lugar? Faz aí o seu merchan aí, diga como é que as Ó, pessoas podem encontrar o projeto, entra em contato com você por onde, faz pedido, como é que faz? então, tem um Instagram que é do meu ateliê, que é de Mendes, né? A gente já pode ter um contato lá. E tem o Instagram do Cimentes, que ele não está ainda renovado, Uhum. né? Está sendo renovado todo nesse processo, né? Porque vem aí um site, né? O Instagram vai ser reformulado, fotos bacanas, né? Que fotos de profissionais mesmo, com catálogo, então vai ser tudo o projeto, a economia criativa, né, do Sebrae, quando ela entrou, era tudo que eu disse, não, eu não consigo fazer isso sozinha, né, eu não tenho como fazer isso sozinha, por mais que a gente tente aprender, como tirar uma foto, fazer um vídeo, mas a dedicação é muito grande, então eu não podia estar fazendo, produzindo e ao mesmo tempo colocando na internet a todo momento, né? Então, isso aí como é que diz? Botavam pedras nos meus pés, né? Não Uhum. deixava eu caminhar muito. Então, a economia criativa, ela chega exatamente quando ela me dá a oportunidade de poder contar com profissionais para poder fazer esse trabalho, para levar, para abrir esse leque aí, porque eu acho um trabalho que é muito importante, não, não porque sou eu que estou fazendo, mas eu acho muito importante para a comunidade das mulheres aqui do Tuiuiu, aqui de Santana do Seridó, entendeu? Eu acho muito importante para o planeta, eu acho muito importante para a minha família, enfim, eu acho muito importante o projeto Sementes Uhum. e tinha que buscar Importantíssimo, com isso, certeza. né? É importantíssimo um trabalho desse, né? Como a gente já falou, aliar essa questão do artesanato com a tecnologia, né? De mostrar para outras pessoas, não só da sua comunidade local aí, mas para o mundo, né? As pessoas Sim. de outros lugares poderem ter acesso. E a questão do meio ambiente, que também, né, está em voga aí, a discussão toda é sobre o meio ambiente. Então, trabalhos como o seu, com certeza, são muito importantes para a humanidade, né? Então, Ked, eu queria muito agradecer sua presença aqui no Mercado Cultural. Parabéns pelo seu projeto. Quando Obrigado a tiver, vocês. quando tiver tudo ok, com o site no ar, com tudo, por favor, nos mande que a gente publica lá no Pantin para divulgar, tá bom? Muito obrigado Certeza. mesmo. Parabéns E aí. está bem bonita aí. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder dizer um pouquinho do projeto Sementes e que ele é muito lindo, é muito lindo. A história dele é muito bacana, entendeu? O meio ambiente, assim, nós somos o meio ambiente, então os cuidados que nós temos com a produção também é muito grande e é isso. Obrigado mesmo, obrigado pelo Sebrae, estamos fazendo aí um trabalho bem bacana mesmo, daqui a pouco estamos no meio do mundo. Obrigado, parabéns. Valeu. E para você que gostou dessa entrevista, né? Deixa a sua curtida aí, deixa um comentário, quiser fazer alguma pergunta para a Ked, pegar alguma informação, pode mandar aí que a gente repassa para ela, tá bom? Deixe seu comentário, compartilhe aí com os amigos, ativa o sininho aí para receber as próximas entrevistas e nossos conteúdos.
E esse foi o Mercado Cultural, que é patrocinado pelo edital de Economia Criativa do Sebrae 2021. E até a próxima.